noite nós queremos trazer uma palavra especial para as nossas vidas, uma coisa que realmente nos motiva na nossa caminhada cristã, porque nós estamos precisando, né? Nesta noite nós vamos falar sobre o sofrimento por Jesus Cristo. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça e vamos orar agora pedindo a bênção do Senhor. Amado e bondoso Deus, nós precisamos da Tua graça, da direção de Teu Espírito Santo. Dai-nos a Tua palavra, Senhor. Sim, Jesus. Fala no nosso coração de maneira profunda. Vai tocando nos corações de Teus filhos nesta noite. Abençoa-nos, purifica-nos para que possamos falar da Tua verdade, da Tua graça, abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nessa noite, nós queríamos falar algo que talvez você ainda não ouviu falar, ainda não ouviu sobre este assunto. Por que que nós sofremos? Por que que nós temos que passar aqui na terra por grandes reveses, grandes lutas, desafios, e frequentemente nós temos que enfrentar situações que nos deixam tristes, nos deixam abatidos, e nós não entendemos o porquê. E na verdade, o Senhor fala para nós nessa noite: nós fomos chamados para o sofrimento. A nossa vida aqui na terra é passageira, são poucos anos que nós vivemos aqui. Quando vê, nós já estamos partindo. E você vai analisar que cada dia, cada momento, a gente está passando por grandes provas, grandes desafios. Por quê? Por que passamos pelo sofrimento? E nós vamos ver nessa noite que o sofrermos por Jesus Cristo é um privilégio glorioso, né? A maioria dos filhos de Deus não querem passar pela luta, pelo sofrimento. Mas quando nós passamos, nós temos que entender, estamos sendo privilegiados, estamos sendo abençoados com o sofrimento. E nós vamos ver isso aqui essa noite. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Lá no finalzinho, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 12. Primeira Pedro 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém, meus irmãos? Amém. Até aí. Irmãos, existem situações na nossa vida, grandes dificuldades, grandes provas nós passamos, é como se nós estivéssemos no meio de um fogo, né? E a palavra está dizendo aqui, quando vem a dificuldade, o problema, a dor, como um fogo ardente que vem para tentar até nos destruir, o Senhor diz: não estranheis. Por quê? Este fogo, esta
dificuldade vem para provar o nosso coração. Amém? Deus quer saber lá no fundo do seu coração se você o ama, se você realmente é fiel a Ele, e a única maneira dele provar a sua fé é através do sofrimento. É através do sofrimento. Deus vai saber se você é fiel, Deus vai elaborar, vai trabalhar o seu caráter na dor, no sofrimento. E muitas vezes nós não entendemos e nós muitas vezes ficamos tristes. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, alegrai-vos. É um privilégio nós sofrermos. E nós aprendemos da palavra de Deus que Jesus, quando morreu na cruz, quando ele entregou o seu corpo ali, não cessou o seu sofrimento. Os sofrimentos dele continuam após a sua ressurreição. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E esses sofrimentos estão se cumprindo nas nossas vidas. Então esse sofrimento pode vir através de uma enfermidade. Esse sofrimento pode vir através de um filho que se rebela e vai para o mundo. Muitas vezes o pai que pede um emprego e chega na situação, e agora? O que nós vamos comer? Colocaram o dinheiro para comprar o arroz, o leite, o pão. Quantos estão vivendo essa situação? O Senhor está dizendo aqui, olha, quando vem uma situação dessa, não estranhe esse fogo ardente que surge no meio de vós. Mas ele vem para quê? Ele vem para provar o nosso coração. Ele vem para saber o que existe no nosso coração, se nós estamos dispostos a seguir o Senhor ou não. E quantos têm abandonado? Quantos têm desistido na sua caminhada? Então, nessa noite, nós queremos dizer, não desista da sua caminhada. Não desista da sua vida. Seja persistente. O que está acontecendo com você não é algo estranho, não é algo perturbador, pelo contrário, faz parte do plano, do projeto de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar na medida em que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E cada vez mais eles vão se revelando. Para quê? Quando ele se manifestar na glória, nós vamos nos alegrar constantemente por passar, por esse sofrimento. Então, aí o Senhor fala para nós, olha, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quantas vezes nós somos injuriados? Quantas vezes as pessoas nos criticam? Sabe aquela crítica que vem, maldosa, para tentar jogar a gente lá embaixo, para deixar a gente em tristeza, indignado? Não vem isso às vezes na nossa vida? Quando menos você espera, alguém, que é influenciado pelo mal, por Satanás, vem e começa a injuriar a sua vida, começa a falar mal de você, começa a dar mau testemunho, e aquilo faz mal na sua vida. Nessa hora você tem que lembrar dessa palavra: bem-aventurados sois, se vocês estão sofrendo pelo nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, aí ele dá uma orientação para nós. Mas esse sofrimento tem que ser um sofrimento segundo a vontade de Deus. Aí ele vai falar, você não vai sofrer como um assassino. Deus não se agrada daquele que mata o outro, tira a vida do outro. Como um ladrão. De maneira alguma Deus vai aprovar o roubo, o malfeitor, ou quem se intromete em negócio de outro. Mas se você é cristão, diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Gente, é difícil, né? Mas é isso que Deus quer falar para nós hoje aqui. Tá? Às vezes você fala, puxa vida, está tudo errado na minha vida, tanto sofrimento, eu me propus a seguir o Senhor e as dificuldades estão aumentando, as lutas estão aumentando. Aí você fala, tem algo errado em mim? Não, não tem nada errado. Deus está permitindo para provar a sua fé. E você tem que se alegrar porque Deus está permitindo isso na sua vida para fazer você feliz, abençoado. Deus está te provando. E é um privilégio você entrar no sofrimento.
participar do sofrimento de Cristo. Então eu fico imaginando que a paixão de Cristo não terminou ali na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida por nós. Ali ele sofreu tudo sobre si, mas após ele ressurgir dentre os mortos, o sofrimento continua. Ele continua onde? Nas nossas vidas. Então, cada situação que o cristão passa, cada prova, cada perseguição, cada injúria sofrida, né? Cada desafio que ele enfrenta, ele está sofrendo ali por causa da palavra, por causa de Cristo. E nós lemos de Paulo, né? Paulo foi parar onde? Na prisão de Roma. Por que Deus permitiu ele ir para a prisão? Por quê? A única maneira que ele tinha de pregar para os romanos era estando na prisão. Então lá ele pregou para todos os soldados, para a guarda pretoriana, e eles conheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus permite a dor, o sofrimento na nossa vida com um propósito. Ele não veio para castigar. Amém, meus irmãos? Então, ciente disso, nós queremos dizer que 3 coisas o Senhor faz na nossa vida quando nós passamos sofrimento. A primeira verdade que nós aprendemos é essa: Deus se importa com o que você está passando. Eu não sei o que está passando no coração da Márcia, da Priscila, da Maria Tereza, do Jair. Só Deus sabe. Mas eu quero dizer para vocês, Deus se importa com o seu sofrimento. Amém, meus irmãos? Amém. Muitas vezes nós achamos, não temos um amigo para nos consolar, mas Deus está vendo o que você está passando. Guarda essa verdade quando você passar o sofrimento. E há uma palavra muito maravilhosa, né? E depois você pode ver também, não precisa ler agora, eu vou só citá-la, está lá no Salmo 56. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 8: Deus, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Olha que coisa maravilhosa. Cada sofrimento, cada dor, cada problema que você passa aqui na terra, Deus está vendo. Ele não esqueceu. E uma coisa importante que nós aprendemos aqui: cada passo que você dá na vida, Deus está vendo os seus passos. Deus está olhando. Lá dos céus Ele vê tudo que acontece na sua vida. Ele te sonda. Ele está dizendo aqui, olha, Ele contou os nossos passos quando nós sofremos perseguições. E uma coisa maravilhosa que nos consola: o odre de Deus. Sabe o que é o odre? O odre é um vasilhame, um recipiente que é feito com aquela pele do carneiro, né? É uma vasilha, é um vaso, podemos dizer. O vaso de Deus, o odre de Deus, cada dia Ele recolhe as nossas lágrimas. Olha que coisa maravilhosa. Então, cada lágrima que cai do seu rosto, dos seus olhos, ela é recolhida pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus se importa conosco, em todas as partes do mundo, em todas as gerações, em qualquer pessoa, qualquer filho dele, está ali passando por aquela dor, aquele sofrimento, aquela perseguição, aquela dor, está passando com um filho que se rebelou, foi para o mundo, enveredou para as drogas, e a mãe sofrendo, o pai sofrendo, e as lágrimas caem. O Senhor recolhe, gente. Que coisa. O Senhor recolhe as nossas lágrimas no odre, né? E Ele diz mais: essas lágrimas não estão escritas no livro de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então você pode parar e pensar aqui agora: quantas vezes você chorou? Quantas lágrimas você derramou? Não foram em vão. Deus recolheu ela no seu odre, no seu vasilhame, no seu vaso. E Ele inscreveu, como diz aqui, olha que coisa maravilhosa, irmãos, que palavra abençoada. Ele inscreveu essas lágrimas no seu livro. Olha que coisa. Então, gente, não existe nenhum sofrimento neste mundo que Deus não vê
e Ele se importa conosco. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Deus se importa com você. Amém. Tá? Então não pense você que você está sozinho, que você está abandonado. Deus não te abandonou. A palavra de Deus diz: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Amém. Tá? Então vamos lembrar, quando nós sofremos, cada passo que nós damos na nossa vida, o Senhor está vendo, está contando os nossos passos. E há momentos, meus irmãos, que a gente não consegue nem andar. Sabe o que Deus faz? Deus nos pega nos seus braços e nos leva. Amém. Ele sabe que nós não temos condição de andar. A dor é tão intensa, o sofrimento é tão intenso, que Ele nos leva nos seus braços. Recolhe as nossas lágrimas e escreve elas no nosso livro. Amém. Na eternidade, Deus vai fazer você lembrar tudo que você passou aqui na terra. Amém. As dores e sofrimentos que não foram em vão, porque elas tiveram um propósito, um objetivo, que é provar a sua fé. O valor da nossa fé só é provado através da dor do sofrimento. Então, nunca reclame de sofrer. Agradeça a Deus, porque é um privilégio, uma alegria. Na verdade, nós não queremos sofrer, mas o Senhor está dizendo: alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. E se nós pararmos, né, estou aqui, né, ouvindo essa palavra, a palavra tão profunda, né, pastor? Eu falo que eu vou dizer por mim, né, que quantas e quantas vezes lá atrás a gente se cobrava assim: Deus é amor, por que Deus permite? Quantas e quantas vezes, eu mesma, né, hoje, quantas e quantas vezes Certo. a gente falou: Deus, o Senhor é amor, né, mas o Senhor está falando, se Ele está permitindo, se a gente não é nem um milésimo da dor que Jesus, né? Jesus, vamos falar de Jesus, passou para nos salvar, né? Quando Ele, sabendo que Ele estava indo para o sacrifício, Caiu tudo sobre Ele. caiu tudo sobre Ele, né? E aí quando se pensa assim nessa palavra hoje, né? Eu entendo que tudo que a gente tem que passar é porque está escrito. Está escrito. Está escrito, né? É verdade. Mas demorou, porque muitas e muitas vezes, Verdade. Deus, se o Senhor é amor, se o Senhor é Deus, é Pai, por que permite isso que nós passemos por isso, né? É verdade. Então, tem um propósito, né? Então, Propósito, né? De nos provar realmente. Né? Então, a primeira verdade: Deus se importa conosco no nosso sofrimento. A segunda verdade que nós aprendemos, né, é que o Senhor Jesus, Ele que é o nosso Senhor e Salvador, o nosso sumo sacerdote que está ao lado do Pai, Ele vive para interceder por nós, jamais nos abandonará. Amém. Amém. Haja o que houver, prova que tiver, Ele vai trazer o consolo, nunca vai nos abandonar. E você pode abrir lá na sua casa, depois que você ouvir mensagem, você vai relembrar tudo que nós falamos aqui. Existe uma passagem maravilhosa, amados, que está registrada em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, que vai dizer o seguinte, Romanos 8, 31. Né? Vai dizer, ou melhor, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Faço essa pergunta para você. Romanos o quê? Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai falar uma lista de coisas que pode acontecer. Tribulação, será tribulação? Angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Coloca aí na sua mente para trabalhar o que vai nos separar do amor de Cristo. 8:35. O amor de Jesus Cristo, Ele que morreu por nós, né? Aí ele vai dizer, como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Em outras palavras, por amor de Jesus Cristo, cada dia nós sofremos. Nós vamos para a morte.
E a morte aqui é dor, é sofrimento, né? Cada dia nós somos entregues à morte o dia todo. Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, gente, se você está sofrendo, tá? Você está sentindo como aquela ovelha desgarrada, aquela ovelha sem proteção, aquela ovelha que é levada para o perigo, para o sofrimento, para a dor. Deus não te abandonou. Tá? Deus não te abandonou. Aí ele vai dizer no versículo 37, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, gente, nesta noite, o que você está passando? Qual é a dor? Qual é a perplexidade que existe no seu coração? Qual é a dúvida? O que está machucando? Você está falando, está doendo, Senhor, eu não entendo, por que estou passando por isso? Aí você vai dizer, nada disso vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós somos mais do que vencedores. Não existe enfermidade. Sabe, meus irmãos? Às vezes a enfermidade, quando vem um adulto, né? A Priscila está lutando e Deus está abençoando tremendamente a vida dela. Mas quando vem nos filhos, né? Eu lembro da Sofia. Estava lá, né, Sofia? Na sala, junto com a sua mãe. Ela sentindo aquela dor. A vida do Benício. A gente como pai, a gente sente, não sente? Mas Deus está cuidando deles. Amém. Amém. E o Senhor está falando para nós, os seus filhos, a sua família, vocês serão mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Vencedor já está bom, tá? Agora, mais do que vencedor é algo que extrapola. É extraordinário. Extraordinário. Por que mais do que vencedor? Porque nós somos abençoados pelo Senhor, passamos pela prova, nós fomos testados, Deus abençoou, fortaleceu nossa fé e agora nós estamos num patamar com o Senhor. Amém. De bênção. Por isso nós somos mais que vencedores. Amém. A dor, meus irmãos, o sofrimento não se comparam com aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós somos mais do que vencedores, né, por meio daquele que nos amou. E aí ele vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha só, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Amém. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, segunda verdade nós aprendemos, em Cristo Jesus nós somos consolados. Nada vai nos separar do amor de Deus. Amém. Por isso, gente, que a gente sempre está incentivando, olha, está difícil, eu sei que é difícil. Às vezes é difícil a gente vir aqui, eu fico com dó dos irmãos, muitas vezes o clima está frio, né? Está todo mundo de agasalho. Está frio, Protegido. né? Mas vamos fazer um sacrifício, gente, para a gente se fortalecer. Porque a palavra hoje está gostoso, né? Tá bom. Mas vamos fazer um sacrifício para nós estarmos juntos, para ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra vai ser alimento para a sua vida. E quando você passar pela prova, aí você vai lembrar, não é para me reclamar, não é para me murmurar do sofrimento, é para alegrar no Senhor. O Senhor está difícil, mas o Senhor vai me levar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor não me separou de momento algum, nada vai me separar do teu amor, pelo contrário, eu serei mais do que vencedor. A Sofia quer? Pode ir lá. Você acende a luz lá? Pode ir lá. Então nada vai nos separar, gente. Porque começando a semana, muita gente pensa, eu estou começando a semana de maneira maravilhosa. Não vai vir dor, não vai vir prova, não vai vir nada. Às vezes vem prova. Aí você fala, mas tem coisa errada na minha vida. Não tem coisa errada, não. Deus permitiu para te abençoar, para provar o seu caráter, provar a sua fé.
Para te fortalecer. para te fortalecer. E aí a gente passa, gente. Passa pela dor, passa pelo sofrimento. E aí o Senhor diz, olha, muito bem, servo fiel, vocês são mais do que vencedores. Amém. Porque passaram, venceram e a fé de vocês cresceu. Amém. E vocês estão num nível. Tá? Aí quando vier aqueles problemas mais difíceis, porque cada vez as provas vão aumentando. Né? À medida que você vai avançando na fé, na caminhada, vem provas difíceis que você, Senhor, o que está acontecendo? Aí é como se você sentisse um fogo ardendo na sua vida, como diz o apóstolo Pedro aqui. Aí ele fala, não estranheis o fogo ardente que surgiu no meio de vós, destinado para provar-vos. Continue, porque o Senhor está consolando, o Senhor está te abençoando e Ele vai te dar vitórias. Amém. Amém? Amém, Jesus. E por último, a última verdade que nós aprendemos, irmãos, foi aquela mensagem que Paulo deixou aos Coríntios, né? Você vai ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer, né? Vem o sofrimento, mas vem o quê? Consolação. Vem o sofrimento? Vem, mas vem consolação. Aí Paulo escrevendo aos Coríntios, a terceira verdade que nós aprendemos, 1 Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Amém. Olha que bênção. Deus permite sofrimento na nossa vida? Permite. Mas o que vem junto com o sofrimento? A consolação. Nós somos consolados. Amém. É Ele quem nos conforta, diz a palavra, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, porque nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, gente, nesse mesmo momento, irmãos nossos em todas as partes do mundo estão sofrendo, estão passando por lutas. Se você passou, Deus te preparou, e com essa consolação que você recebeu, você vai consolar aquele que está passando. Tá? Estendendo a mão para aquele que está passando. Você tem que se importar com ele, assim como Deus se importa conosco, diz a primeira parte que nós falamos. Você tem que se importar também. Você tem que mostrar para ele, olha, eu passei por dores, passei por sofrimento, o Senhor me ajudou, o Senhor me consolou. Agora eu estou trazendo uma palavra de consolo para você. Amém. Que bênção, né, meus irmãos? Ele consola, né? Aí está dizendo, olha, aqueles que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que coisa. Quanto mais sofrimento, mais consolação vem para a nossa vida. Amém. Amém, meus irmãos? Há momentos, gente, que você não tem um marido, não tem uma esposa, não tem um filho, não tem um pastor, não tem ninguém. É você e Deus. Amém. Deus está permitindo e fala, aguenta firme, que vem bênçãos para você. Amém. Estou permitindo essa dor, esse sofrimento na sua vida para te provar, para fazer você uma pessoa madura e para usar você para consolar aqueles que estão sofrendo. Né? Então, esse sofrimento, e aqui está falando o seguinte, olha, os sofrimentos, aqui são vários sofrimentos de Cristo, se manifestam em grande medida. Nós vemos o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era conhecido como profeta chorão, porque todo dia ele sofria, ele pregava às pessoas, não ouviam a palavra de Deus. Ele levava uma mensagem de arrependimento às pessoas, se arrependem e voltam para o Senhor. As pessoas não queriam saber dele, não queriam ir na igreja, não queriam ouvir a palavra. Ele falou, Senhor, o Senhor me chamou para isso, Senhor. Aí Deus falou, é para isso mesmo que eu te chamei. Continua o seu ministério. Ainda que você não veja que as pessoas se arrependam, mas eu zelo pela minha palavra. Um dia elas vão lembrar. Lembra o que o profeta falou?
e você não deu ouvidos. Gente, há servos de Deus que vêm neste mundo para sofrer. Sofrem, mas nunca reclamaram, nunca abriram a boca para murmurar, falaram, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não faça essa pergunta. Para que eu estou passando por essa prova? Deus tem um propósito. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse isso, olha, vem dor, vem sofrimento, vem, mas vem muita consolação para Amém. vocês. Vem muita consolação. Amém. Meus irmãos, eu percebi isso, né? A dor e o sofrimento, quando a minha sobrinha, a Suelen, partiu, né? Foi bênção, Deus abençoou tremendamente, levou ela para o descanso. Mas eu fico pensando nos pais, né? E falei, Senhor, não tinha nem palavra para consolar meu irmão e a minha cunhada. Vocês sabem que até hoje eles não conseguiram falar comigo? Sabia disso? Eles não estão. Eles não conseguem falar comigo até Por hoje. ninguém, né? Por ninguém. Eles não querem, Olha a dor. Eles não querem tocar no assunto. Olha a dor. Aí você vê o que é o sofrimento. Isso. Né? E eu procuro mandar mensagens para eles. E o marido dela? Hein? E o marido? O marido já conversou comigo, sabe? Mas muito pouco também, coitado. Sofre tremendo. Deixou um menininho de 11 Deixou uma anos. filhinha, né? Deixou um filhinho, Tá tem idade linda. deles, 11 Ela anos. é a cara dela. 11 anos. Igualzinho Então, minha gente, sobrinha. imagina o sofrimento. Nós, como seres humanos, por mais amigos que somos, nós não conseguimos consolar as pessoas. Por mais que você fala, ouvir o Senhor, há momentos que a pessoa não consegue nem ouvir a sua palavra. Até hoje eu não consegui falar com eles. Não consegui. Aí o que eu fiz? Eu falei, respeito, né? Um dia nós vamos encontrar, aí vai ser diferente. Então eu mando mensagens, compartilhe com as mensagens, né? Quando vocês se encontrarem pessoalmente, pessoalmente, vai ser. né, diferente. Então, gente, imagine o sofrimento. E Deus está falando para nós essa noite, olha, eu se importo com você. Você não sabe consolar as pessoas que estão sofrendo, mas eu sei. Amém. Glória a Deus. Eu permiti o sofrimento, eu permiti a dor, mas eu trago consolação. Amém. Eu faço com que os meus filhos sejam mais do que vencedores. Então, gente, nessa noite, tá? Quando você passar por provas, dificuldades, não murmure, não reclame de Deus, não queira procurar uma justificativa. Por que estou passando por isso? Não. Senhor, tu sabes. Ajuda-me a ser forte no propósito, Senhor. Porque é um privilégio eu estar sofrendo hoje com o servo do Senhor. Não com um assassino, não com um criminoso, não com um malfeitor, não com alguém que intromete o negócio dos outros, mas como um verdadeiro cristão que reconhece que Deus usa o sofrimento para nos abençoar. Amém. Amém? Amém. Então é isso, né? Que essa semana a gente possa estar fortalecido nessa palavra e saber que Deus nos abençoa. Né? Amém. Quer ir no banheiro? Vem. Quer ir no banheiro? Pode ir lá, vai lá. Então, gente, nós agradecemos a Deus, né, pela sua palavra que tem nos fortalecido e que nesta semana a gente possa lembrar disso, né? Lembra da sua vida, quanto sofrimento, quanta dor você passou, tá? Porque às vezes as pessoas, elas não entendem o plano de Deus. Eu vejo a Débora e a Raquel ajudam muito, ora com as pessoas, mas tem muitas pessoas que pedem oração para elas, mas elas não entendem os planos de Deus. Que Deus está permitindo o sofrimento na vida dessas mulheres, desses crentes. Por quê? Porque Deus tem um propósito, eles precisam aprender. Eu tenho que passar por isso. Você não tem que se livrar do sofrimento, você tem que passar pelo sofrimento para alcançar a maturidade. Você pode orar? Pode. Ore pelo seu irmão, pela irmã. Ajuda, Senhor, esse irmão, essa irmã a passar por essa dor, a passar por esse sofrimento. Que ele possa entender que é um propósito de Deus, é um privilégio nós passarmos pelo sofrimento, porque Deus está nos provando, né? Está nos provando. E outra coisa,
Por que é privilégio? Porque faz parte do sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo não acabou na cruz do Calvário, não. Ele está hoje na terra. E através de quem? Dos filhos de Deus. Por isso que os servos de Deus são injuriados, são perseguidos. Muitas vezes nós somos maltratados, as pessoas não entendem a nossa vida, o nosso procedimento, nós somos criticados. Você pensa que o mundo aplaude a nossa vida? Você pensa que eles aplaudem pelo fato de nós somos seguidores do Evangelho? De jeito nenhum, criticam, lançam injúrias, mas o que eles estão fazendo para nós não é para nós, é para o Senhor. E se o Senhor permitiu, é porque é bênção de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Que nós sejamos vitoriosos, possamos prosseguir, que essa semana seja uma bênção nas nossas vidas. Amém. Amém, Né? Jesus. Nós vamos terminar, né? Nós vamos terminar, né, Raquel? Raquel, sempre. Vamos terminar.